Olá pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre literatura. Hoje vou me focar especificamente em William Shakespeare, como eu havia prometido anteriormente, que falaria dos autores dos quais mais gosto. Shakespeare é conhecido como bardo, é um dos maiores autores da língua inglesa, se não o maior. Seus escritos datam dos séculos XVI e XVII, possui uma vasta biblioteca, dentre os quais nós temos grandes títulos como Mercador de Veneza, Rei Lear, Sonho de uma Noite de Verão, Muito Barulho por Nada, A Comédia dos Erros, Hamlet, Otelo e Romeu e Julieta, este último mais famoso. Esses três últimos títulos eu vou falar a respeito deles, dizer do que se trata e recomendar a leitura. Vou começar com o livro Otelo. Otelo é a história de um mouro. O pessoal chama de mouro, mas traduzindo para a nossa língua significa negro. Mouro porque provavelmente havia uma região lá naquela época em que existiam muitos negros, e daí começou a se chamar esse pessoal de mouro. Então Otelo foi praticamente o primeiro mouro a ser rei, e aí, atingindo esta capacidade, ele tinha um casamento praticamente perfeito com uma moça chamada Desdémona, e invejado por seu inimigo Iago, Iago começa a criar dezenas de artimanhas para que Otelo comece a desconfiar de Desdémona, porque na verdade Iago está armando para que Otelo seja morto. Acontece que Otelo cai nas artimanhas de Iago e começa a acreditar veementemente que sua esposa Desdémona está traindo ele com Cássio, que é o esposo de Emília. Diante dessa desconfiança e até na cabeça de Otelo comprovada a traição, ele assassina Desdémona, que também não entende o porquê dessa situação. Assassinada, Otelo tenta dizer a Emília o porquê que ele praticou aquele ato, dizendo que Cássio o teria desonrado e toda aquela história, mas, diante do descortinar dos fatos, ele percebe que cometeu um erro terrível, que Desdémona jamais o traía, e que, na verdade, toda aquela artimanha foi criada para que ele desconfiasse dessa senhora. Aí o que aconteceu foi que, não aguentando a pressão de ter cometido um ato impensado, ele tira a própria vida. E é disso que se trata Otelo. Hamlet, livro este que já foi encenado em filme por aquele ator conhecido como Mel Gibson. Hamlet é a história de um filho que tem o seu pai assassinado e começa a ver o fantasma do pai. O fantasma do pai de Hamlet fala para ele que foi assassinado pelo tio e que Hamlet deve vingá-lo. E neste livro especificamente, há dois dizeres que se tornaram muito famosos. Há algo de podre no reino da Dinamarca, porque o irmão do pai de Hamlet assume o trono após a morte do pai de Hamlet. Por isso, algo de podre no reino da Dinamarca. E também o famoso ser ou não ser, eis a questão. Um monólogo que os atores gostam muito de dizer em teatros. Aliás, as peças de Shakespeare são amplamente encenadas em todos os teatros do mundo. Então, Hamlet arma uma vingança com o seu tio. Primeiro tentando provar que o tio matou o pai através de uma artimanha incrível. Depois de provado isso, Hamlet desafia o tio para uma batalha de morte e acaba assassinando o tio. Romeu e Julieta, também amplamente difundido entre os cinemas, é a história de dois jovens que, vivendo em famílias rivais, criam um amor
impossível, por assim dizer. Então, eles verificando que teria mais problemas revelando isso às suas famílias do que se fugissem e vivessem o seu amor, tentam criar um plano para escapar dessa situação de guerra entre as duas famílias. Então, eles criam um plano de morte, em que ambos estariam mortos para suas famílias e viveriam em paz num lugar a ser escolhido. Acontece que houve um erro de comunicação entre o padre que os ajudava e os próprios amantes. Quando Romeu recebeu a mensagem, aliás, ele não recebeu a mensagem, deveria ter recebido a mensagem, verificando que a sua amada Julieta estava morta, também resolveu morrer tomando o veneno que ela supostamente havia tomado. Acontece que ela havia tomado um outro tipo de veneno que só a deixaria em um estado de catalepsia e depois ela retornaria à vida. Então, como a mensagem não chegou até ele, ele imaginou que ela estivesse morta. E aí tomou o veneno e morreu também. Ela, acordando e vendo ao seu lado o seu amado morto, tomou o veneno também e morreu. Essa história é o clássico do romance. Romeu e Julieta e Tristão e Isolda são os romances mais difundidos e mais conhecidos da história da humanidade. Em ambos os casos, os amantes não ficam juntos. Então, pessoal, eu espero ter podido ajudar vocês falando sobre o grande William Shakespeare. Recomendo todos os livros dele, principalmente esses 3 que eu acabei de falar com vocês. E espero realmente que isso ajude vocês a despertar a curiosidade para o conhecimento, porque a literatura é muito importante na vida da gente. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa hora.